Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Olá, para você que tá aí pensando no futuro com inteligência, veio ouvir esse podcast comigo, Jorge Ribeiro, e com a Bruna Aleman, a nossa musa dos investimentos. Ela que tá sempre aqui toda semana no Faz as Contas. Tudo bom, Bruna Aleman? Tudo bem, e você? Tudo certinho também, mais uma vez aqui recebendo você para falar sobre finanças. E olha, antes da gente começar o nosso papo de hoje, quero deixar aqui as suas redes sociais pra galera que se interessa bastante pelos assuntos aqui do Faz as Contas. Seguir você tá onde? Conta pra gente. @Bru Aleman, tanto no Instagram quanto no TikTok. Gente, fiquei muito feliz. Deu mais de 1000 views no primeiro TikTok. No primeiro já? Olha, foi legal, né? Olha, quando você postou? Postou recente agora, né? Então, ó, você que tá ouvindo o podcast até o presente momento, temos 1000. Mas esse número pode dobrar. Foi muito legal. Será que esse número chega à alta da Selic? O pessoal tá ligado. É isso mesmo, vão lá, gente. Daqui a pouco tem as 10 dancinhas, né? A gente põe a programação da Mix junto com o conteúdo lá. Todas as músicas. Eu acho que é muito legal esse negócio de misturar música com finanças, porque eu acho que a galera gosta. Sempre tem um método. Lembra quando você estudava? Quando a gente decorava a tabela periódica nas aulas de química? Como é que a gente... Bela Magrela casou com o senhor Barão. É assim que a gente decora. Exato. É a mesma coisa. Você vai aprender finanças ouvindo as músicas que você mais gosta da programação da Rádio Mix no TikTok da Bruna Aleman. Exatamente. E tem o YouTube também, gente. Não vai lá no hashtag Cola na Bru ou coloca Cola na Bru que você já acha. Boa, agora vamos falar de futuro, né? Já que a gente tá prospectando aí os números e os views do TikTok, né? Vamos falar de futuro nas finanças aqui no nosso país. Tá muito difícil a gente se aposentar apenas com uma contribuição do INSS. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há bastante tempo aqui no podcast. Então por que não começar a fazer o seu pé de meia investindo, hein? É a melhor coisa, né? Pois é. O INSS. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer nessa história toda, mas sempre você vem aqui e fala, poxa, pense no seu futuro, faça aí um planejamento e é legal a gente separar as coisas porque o pé de meia para você viver a sua velhice, a sua terceira idade, vamos dizer assim, é diferente daquilo que você fala que é o fundo de emergência, né? São duas coisas distintas. São duas coisas distintas, porque a reserva de emergência, ela é pro curtíssimo prazo. Então a gente tá falando pra você não se endividar, né? Boa. Então você vai deixar dentro de um investimento sim, porque tá rendendo bem, porém você não vai utilizar aquilo e aquele valor que você junta de 6 meses dos seus custos fixos, não chega nem perto do que você precisa juntar pra sua aposentadoria, que nada mais é que 65 anos eu vou deixar de trabalhar. Tá bom, e aí se faça essa pergunta, você consegue manter o seu padrão de vida? É o tempo necessário que você tem justamente para você conseguir manter essa vida que você vive hoje. Exato. E até um padrão de vida até mais caro, né? Afinal de contas, quando você chega na terceira idade, você precisa gastar com remédio, Tem muito... com um monte de coisa. Exato. A gente espera que não precise, né? Cuide bem da saúde ao longo da sua vida para não ter que gastar com remédio. Exato. Mas plano de saúde, por exemplo, para a terceira idade é um absurdo, né? Custa até 5 vezes mais. Pois é, então você já pensou, você tem que se planejar desde já para quando você chegar nessa situação, nesta idade, poder estar com as finanças em dia e não lhe faltar nada, muito pelo contrário, sobrar, né? Exato. Conta pra gente, uma pessoa que já contribui aí pro INSS, ainda assim precisa investir pra aposentadoria? Precisa, e eu vou trazer alguns dados para vocês. Então, o IBGE de 2019, vocês conseguem consultar isso, inclusive, conseguiu mostrar que mais de 23% de todos os aposentados, eles ainda dependem de familiares para poder compor a renda. 23% é um número muito porque grande. O INSS não é o suficiente, né? E daí vai entrar uma outra base super importante, um dado muito importante que vocês precisam entender. Certo. Você tem vários patamares do INSS, né? Que a gente fala. Então você pode ganhar um salário mínimo, 3 salários mínimos, 5, e você tem um teto. Esse teto, ele aumentou para em torno de R$7.000. R$7.000 é o máximo. Vamos supor, vou fazer uma conta aqui meio no papel de pão aqui. Vamos supor que eu ganho 20 mil hoje, de 20 a 25 mil e contribua com o INSS. Vamos supor que esses ganhos são CLT. Quando você se aposenta, você tem que esquecer essas cifras e se contentar com aqueles R$7.000 do teto da contribuição. É isso? Então, daí eu vou te dar uma rasteira na vida. Ai, ai, ai. No Brasil, apesar dos milhões que recebem isso, das milhares de pessoas que recebem o INSS, o dinheiro do INSS,
FGTS, mais de 60% recebe apenas um salário mínimo e um pouco menos de 1.000 pessoas recebem o teto de R$7.000. Doeu essa rasteira, hein, Bruna? Exato. Então, e isso eles são dados atualizados. O teto, ele sempre vai alterando. Certo. Então, se você viu mais ou menos em 2019, 2020, ele estava em torno de 6.000 e pouco, foi para 6.500 e agora em torno de 7.020 ou 7.100. Algo assim, eu não vou ter o número certinho na cabeça. Mas só 1%, vamos dizer, recebe, né? Menos de 1%. São 1.000 pessoas que recebem. Então, qual é a sorte de você conseguir comprovar e você conseguir esse teto? Porque assim, se você também cumprir, porque você também pode colocar mais dinheiro para você ter direito a esse teto. Sim. Porém, vai sair tanto da sua renda agora que você não vai conseguir. E o INSS, né, o rendimento dele ali para poder gerar o teto, ele é muito baixo, assim como o FGTS, né? Então, na verdade, você tá deixando de ganhar dinheiro. Eu acho que é uma contribuição obrigatória que você precisa fazer, mas vocês não vão viver com um salário mínimo. Fica o alerta pra gente pensar nisso aí. Geralmente a gente não pensa nisso, né? Começa a pensar depois dos 40, por aí, quando vai chegando lá próximo da idade de se aposentar. E a frustração, né? Fui CLT durante muitos anos e não consegui. É exatamente isso. Não, assim, sinto lhe informar, mas não vai, né, conseguir. Isso é fato, né? Exato. Principalmente se você ganha entre 3 e 5 mil reais, pra você chegar no teto, você não vai. Você vai perder 40% do seu salário de contribuição. Então, quer dizer, você vai deixar de viver sua vida inteira pra poder ganhar lá na frente. Então, você tá utilizando não o sistema a seu favor. E você tá utilizando o dinheiro contra você. Se nos investimentos você ganha mais. Muita gente, inclusive, faz um paralelo, né? Começa a contribuir com a INSS ao longo da vida e também abre uma previdência privada, que muita gente também acredita nisso, mas também tem uma outra opção, que é de investir numa corretora, né? Então, eu queria que você contasse pra gente qual que é a diferença de contratar uma previdência privada e de investir para aposentadoria com uma corretora. Na verdade, são os tipos de produto e também os tipos de tributação, né, de imposto de renda. Algumas previdências privadas você tem uma isenção do imposto de renda, só que você tem uma rentabilidade daquele dinheiro muito menor, né, em torno de 3, 4% ao ano. Certo. Os investimentos, porém, é uma coisa líquida e certa, é como se fosse já, que sabe aquele boleto do Eu do Futuro? Como já sai da sua conta, já tá no seu cartão de crédito, é uma coisa que você nem percebe. Os investimentos vai exigir um pouco de você, porque você vai ter que pegar o seu dinheiro todo mês e colocar ali dentro da corretora. Porém, a rentabilidade é muito maior. Quer dizer, se eu esquecer de colocar num mês, né, tem que ser uma coisa... Um é automático e outro depende da gente chegar todo mês e ter a ciência. Não, preciso investir porque isso aqui é pro meu futuro, né? Exato. E daí, por exemplo, aí a gente tá numa época, então assim, qual que é a diferença? Você prefere ganhar 3, 4% mesmo tendo uma isenção de imposto de renda? E hoje, né, dia 10 de maio, que nós estamos aqui, apesar do dia de eu ter gravado isso ainda não ter saído, nós temos uma Selic aí projetada para 12,75%. Então você já consegue um Tesouro IPCA+, que eu falo sobre aposentadoria, a gente tem inclusive podcast sobre o Tesouro, que você conseguindo um IPCA mais 5%, o IPCA nada mais é do que a inflação, e a gente tá com uma inflação acumulada de 10%, uma rentabilidade muito maior. Bem maior. Então, exato. É isso que você precisa pensar. Você tem investimentos tão seguros quanto, uma previdência privada, ela é segura, então ela é tão segura quanto, mas te trazendo 3, 4, 5 vezes. Você precisa mais dinheiro. Então, o que é trazer esse mais dinheiro? Com os mesmos R$100 que você contribui na previdência, se você colocar mais R$100 em um produto desse como Tesouro, você vai, com R$100 do Tesouro, você vai conseguir muito mais. Isso aí. Esse é o ponto. O poder de rentabilidade. R$100 vai se transformar em muito mais R$1.000 do que na sua previdência. E essa alta da Selic tá ajudando a rapaziada também, né? Exato. Pra renda fixa, isso aí é uma maravilha. Tem que aprender a surfar na onda. E assim são ciclos econômicos. Como vai ter uma hora que vai e que volta, por exemplo, para tempos, não tempos de pandemia, mas a economia para tempos de pandemia com uma Selic baixa, você vai lá e investe na Bolsa de Valores. É você criar essa inteligência e ir colocando. Tudo é mais ou menos pro longo prazo. Você só vai diversificando e mexendo seus pauzinhos conforme a onda. A gente tem que saber surfar. Você considera então que, com base no que a gente ouviu, o que você trouxe pra gente aqui, das duas opções, a mais vantajosa então é você pegar e investir um dinheiro numa corretora? Sim, com certeza. Porém, eu vou deixar claro
aqui. Nada impede de você ter INSS, Previdência e investimento. Lógico, você conseguir tudo isso, maravilhoso, melhor dos mundos. Pega, né? Você vai tirar, R$300 do seu INSS, vamos dizer, 200, 300 reais pro INSS, você vai colocar 100, 150 reais na sua Previdência, 100, 150 reais numa renda fixa de longo prazo. Pensa que é pro teu futuro, é menos um jantarzinho naquele restaurante um pouquinho mais caro que você tá acostumado a ir todo mês. É a mesma ideia de não colocar os ovos na mesma cesta. Boa. Você não está colocando o futuro da sua aposentadoria em uma rentabilidade só. Excelente, Bru, excelente. E agora fala o seguinte, tô aqui pensando com os meus botões, né? Em cima de tudo que você falou. Como é que faz pra calcular? Bruna já está mexendo no celular aqui, procurando os cálculos, os famosos cálculos de Bruna Aleman. Como é que eu calculo pra investir, pra conseguir me aposentar? Tipo assim, vamos colocar uma meta, vai? Eu quero me aposentar com 65, um exemplo, vai? Tô falando de mim mesmo, tá? Tô com 36 anos. Quanto que eu preciso guardar e por quanto tempo pra eu poder ter rendimentos aqui? Primeira opção, R$2.000. Vamos lá, primeiro eu vou ensinar a regra, tá? Porque quem quiser calcular com outros números, eu acho bem interessante. Eu tô ansioso aqui. Depois você me ensina. Essa regra é bem boa, ela se chama 1-3-6-9. O que é essa regra? Parece regra de futebol. Hoje vamos jogar no 1-3-6-9, cara. Explica aí. É mais ou menos assim. Você pega isso daí, né? Vários economistas fizeram e hoje ela é a mais comum pra você ver o quanto que você tem que ter juntado até determinada idade. Certo. E o quanto que você ainda precisa investir, né? Depois vai fazendo o efeito dos juros compostos. Então, as faixas são 35 anos, 45 anos, 55 anos, 65 anos. Você que tem 35 anos, né? Você já tem que ter juntado o total de um ano do seu salário. Então, vamos supor, você tem R$2.000 por mês, certo? Você ganha R$2.000 por mês. Então, você tem 24 mil no ano. Exato. Então, com 35 anos, você já tem que ter 24 mil guardado. Que é um salário seu anual. Por isso que é a regra 1. A primeira faixa, um salário anual. Aí, a gente vai pra faixa de 45. Até os 45 anos, você tem que ter juntado 3 salários anuais. Por isso, 1-3-6-9. Exato. Agora a gente entende. Então, são 3 salários. 3 salários quando você tiver 45 anos. 10 quando anos você tiver depois, 55 anos, 6 salários anuais. Rapaz. E quando você tiver 65 anos, você já vai ter que ter juntado 9 salários anuais. Entendeu? É isso que você faz. Falar, nossa, mas vai durar só 9 anos? Não. É o que você tem que ter juntado e você vai continuar deixando nos investimentos para poder rentabilizar de 10 a 15% ao ano, que é o que a gente busca. Pelo menos 8% é o ideal, porque você vai vivendo com aqueles rendimentos e você vai deixando ali o seu dinheiro. Você não vai consumir. Então, essa conta, para qualquer número que a gente utiliza, faça isso. 1-3-6-9. Bru, mas eu tenho menos de 35 anos. Quanto mais cedo você conseguir juntar, mais você vai ter no futuro. Ótimo. Então, antes dos 35 anos, a nossa preocupação é criar essa mentalidade, se arriscar em determinados investimentos, porque quando você vai ficando mais velho, você não pode arriscar tanto, né? Porque você já tá... A idade tá ali na frente. Você fala, mas ainda faltam 30 anos. Tá bom, né? Tem muito vovô aí que perdeu todo o dinheiro. Porque se arriscou na hora que não deveria. É verdade. Com 40 anos, fali. E aí, o que você vai fazer? Porque você tem que pensar que você não vale tanto mais pro mercado de trabalho. Só que você tem que recomeçar de alguma forma, né? É muito difícil. Exato. Então, quanto antes, você tem 25 anos. Se você já atingir a primeira tabela dos 35 anos, ideal. É maravilhoso. Você tem 10 aninhos aí de sobra. Você tem 10 anos e você consegue aumentar o valor anual. Então, eu acho que é isso que vocês precisam pensar. Então, para R$2.000, se você tiver 35 anos, 24 mil, né? Vamos aumentar esse cálculo aí agora. Se eu tiver 45 anos, quiser viver daqui a 20 anos, quando eu tiver com 65... minha cabeça matemática. Uma renda, vamos lá, você que manja do dinheiro, eu não entendo nada, eu sou burro. Não, dinheiro é uma coisa, matemática é outra, brincadeira. Cincão, quero ver com 5 mil. Cincão, então no primeiro você vai fazer um ano do seu salário. Das 5 mil vezes 12, 50 mil, 60 mil. Você já tem que ter 60 mil. Boa. No ano, quando você tiver 45 anos, 60 mil vezes 3, 180 mil.
E aí vai juntando. É possível, sim, você conseguir ganhar o teto da aposentadoria do INSS se você for mais esperto e investir o seu dinheiro. Exato. Ai, que beleza. É só começar, não é verdade? E para 7 mil, só pra gente finalizar, pra vocês terem algumas bases, são as principais bases salariais hoje do Brasil, né? 2, 5 e 7 mil. Então, 7 mil, se você faz vezes 10, sempre faça, gente. Quando for no ano, você não precisa fazer nenhuma matemática. O ano tem 12 meses. Faz vezes 10 sempre, 7 mil. Vezes 10, 70. 70 mil. Vai sobrar duas mais vezes. 14. 70 mais 14, 84 mil. Tá vendo? Eu gosto de ensinar isso porque muita gente acha que finanças é matemática pura. Nada que você não consiga fazer na calculadora. É que nós que trabalhamos com isso, a gente faz muita fórmula no Excel. E o que é muito ruim porque a gente emburrece na hora de pensar. Você joga lá, já porque tá você tudo, joga lá e a fórmula calcula pra você. Você só vê se tem uma discrepância muito grande no resultado. Eu que é aquele adoro negócio. Excel. Eu uso Excel pra Ele tudo. resolve, exatamente. Então eu acho que isso é bem interessante. E assim, você tem 35 anos, então vamos lá, pro 7 mil, né? A gente falou, você tem que ter 84 mil. O que você faz com esse 84 mil? Você continua guardando, não é que você tem 84 mil, você não vai fazer mais nada. O que o investimento vai fazer a diferença pra você? Você tem 84 mil, você vai continuar colocando, vamos dizer, R$500 em vários tipos de investimento por mês. Perfeito. O ponto é que pra você atingir nos 3 anos, quando você tiver 45, os investimentos vai trazer você a, vamos dizer, ano presente, eu não sei se fica confuso. Na verdade, ao invés de 10 anos você precisar juntar aquele valor de 3 salários anuais, pode ser que você consiga em 5 ou 7. O investimento, ele te ajuda a diminuir o tempo que você precisa juntar dinheiro. Então, às vezes, com 45 anos, você já vai ter juntado o dobro, o valor que você precisa juntar com 55. Esse é o efeito do investimento. Então, isso que é bom. E esses valores que eu coloquei, vocês somam. Então, 35, 45, usando certinho o valor total, soma o que você tem no INSS, que você teoricamente vai receber, né? Então, o total que você tem lá, soma a sua previdência privada e soma no investimento que está focado para sua aposentadoria, que ele é diferente do seu investimento de curto prazo. Não vai me falar que criptomoeda é para sua aposentadoria, que eu mato Tem gente que acha que sim, hein? Não. Que vai viver o resto da vida com as criptos. Exato. Não é bem assim, Isso por não. enquanto. Né? Isso Ou não? Não, pelo amor de Deus. Por enquanto não, eu não posso falar. Eu já mudei várias vezes de opinião na criptomoeda, mas ainda é muito volátil, é muito arriscado. Você pode estar colocando muita coisa em jogo ali. Boa, Bruna. Feito isso, Gostou? bora. Eu adorei. Inclusive, eu começar a fazer essa conta agora. 1369. Eu ainda Só tô na começa a fase ficar meio do... assustado, depois começa a fazer a conta, viu? Eu vou Já dormir vou te pensando falar. nisso hoje, viu? Obrigado mais uma vez. Imagina. Bruna Alemann tá toda segunda-feira no programa Mix Tudo da Rádio Mix. Se você não tem Mix na sua cidade, aí pelo rádio, você pode acompanhar no radiomixfm.com.br, que é o site, né? Exato. Ao vivão e durante todo o dia em drops diários falando de finanças com Papo Mix. Faz as contas. Exatamente. Instagram, @BruAlemann. TikTok, @BruAlemann. YouTube. Cola na Bru. E até o próximo. Beijo. Beijo, Bru. Você ouviu Faz as Contas.